Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, o horário que estiver assistindo os nossos vídeos, né? Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de fevereiro, nós estamos trabalhando o livro Rumo Certo, do nosso querido Chico Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. E hoje, nossa querida irmã Cibele falará conosco sobre suas reflexões a respeito do capítulo Em Regime de Fé. Fé, uma das virtudes teologais, né? Então vamos escutar atentamente, né? E ver o que nos cabe. Mas vamos agora, né? Antes de passar a palavra para a nossa querida Cibele, vamos todos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece de abertura com a nossa mentalização pelo nosso planeta Terra e pela paz mundial. Então vamos de olhos fechados, respirar profundamente para ajudar na nossa conexão, inspirando, retendo rapidamente e expirando. Inspira, retém, expira. Inspira, retém, expira. Vamos verificar se os nossos corações estão aquietados, de modo que a nossa conexão com a espiritualidade superior das casas irmãs Jesus e Jacó seja perfeita, para que o nosso quinhão de luz, de amor, de fraternidade, de companheirismo, de paz, possa efetivamente chegar até o nosso planeta Terra. Vamos mentalizar o nosso planeta pequenininho, miniaturizado entre as palmas das nossas mãos. Nosso planeta azul, 70% água. Vamos envolvê-lo em toda a luz que pudermos. Luz crística, luz dourada, iluminando e dando sabedoria a toda a humanidade encarnada no planeta Terra ou desencarnada ao seu redor, todos ligados ao nosso planeta, a nossa Mãe Gaia, que necessita de amparo, de suporte, de atenção, para que possa continuar provendo as nossas existências, cumprindo os nossos programas reencarnatórios. E que essa luz crística de saúde, de sabedoria, de iluminação se faça sobre os grandes governantes, assim como também pelos pequenos, porque os grandes das poderosas nações movimentam grandes guerras, mas existem também pequenas guerras das nações pequenas, dos pequenos governantes, mas que não são menos dolosas e menos ruins para o nosso planeta e para as pessoas. Que Deus tenha piedade de toda a humanidade sofredora, que o manto da nossa Mãe Maria Santíssima se faça sobre toda a humanidade. Que tenhamos paz, tenhamos luz. Ismael, governador do Brasil, tomando conta do nosso Brasil, principalmente nesse ano de eleições, para que possamos ter eleições limpas, corretas, indubitavelmente corretas. E o nosso planeta Terra, seja todo ele envolvido em paz. Vamos projetar a nossa paz, a nossa luz, o nosso amor, a nossa gratidão à Mãe Gaia. Vamos nos conectar com toda a humanidade, somos um ser coletivo. Precisamos que todos estejam bem para que possamos estar bem também. Muita luz sobre o nosso planeta, não as guerras, não as violências, não há tantas coisas ruins, não há tantos danos ambientais. Não. Paz e luz, paz e luz, paz e luz. Que assim seja, que assim seja. E assim, conectados, fazendo a nossa parte para
ajudar o nosso planeta. Vamos passar a palavra à nossa irmã Cibele para que ela faça as suas reflexões. Bem-vinda, Belle, a palavra é sua. Olá, muito boa noite, caros amigos, irmãos e irmãs que nos acompanham no canal. Sejam todos muito bem-vindos e que na noite de hoje o Mestre Jesus esteja conosco, derramando muita luz e paz sobre cada um de nós, sobre cada lar que está nos acompanhando, que possamos ter uma noite proveitosa, de aprendizado, de reflexão sobre as mensagens, né, que escolhemos para passar. Então, que na noite de hoje nós possamos estar juntos, conectados na energia do bem, do amor e principalmente que estejamos com as mentes abertas, sintonizadas para entender, para absorver a mensagem da noite de hoje. Porque a espiritualidade do bem, a espiritualidade maior, tem todo um trabalho, todo um cuidado de nos mandar essas mensagens através dos livros. Então, que nós possamos, né, não só ouvir, mas absorver e fazer com que a gente, através das nossas reflexões, que a gente coloque em prática. Não é fácil, muitas vezes, fazer esse trabalho da mudança. Mas estamos aqui para caminhar juntos, né? Pois estamos todos na mesma situação de estudantes que estão querendo aprender, se esforçando, se dedicando ao aprendizado. Então, vamos pedir que o Mestre Jesus, né, envolva todos nós e a equipe espiritual também que está nos acompanhando nos trabalhos da noite de hoje. Né? Muita luz e muita paz. Então, amigos, o tema que foi escolhido para a nossa conversa e nossa reflexão da noite de hoje é do livro Rumo Certo, de Francisco Cândido Xavier, né, por Emmanuel. Essa dupla de luz, essa dupla iluminada, que tanto ajudou o progresso, né, da evolução da doutrina espírita, né, e continua, mesmo não estando mais no plano físico, mas ambos continuam derramando muita luz e muita a luz do conhecimento, a luz do esclarecimento, né? Então esse livro, Rumo Certo, é um resumo de que do que a maioria das pessoas desejam, né? Seguir no rumo certo, seguir na direção certa, para se melhorar, para caminhar, né? Subir um degrauzinho a cada dia dessa evolução espiritual tão difícil, tão árdua, mas ao mesmo tempo tão iluminada, né? Que é o destino de todos nós. Todo espírito está fadado a evoluir, né? Então vamos tentar ir no rumo certo, né? Então o título é muito bacana. E desse livro Rumo Certo, nós vamos falar hoje um pouco do capítulo Em Regime de Fé, onde Emmanuel procura nos mostrar, levantar algumas reflexões, né? Onde ele começa falando nesse texto, é um texto pequeno, bem do perfil de Emmanuel, falar pouco, mas ao mesmo tempo, em poucas palavras, ser profundo nas reflexões, né? Levantar as reflexões mais assim abrangentes possíveis
para que o raciocínio possa se expandir, né? A nossa visão possa se expandir. Então, nesse pequeno capítulo, né, onde ele fala sobre o regime da fé, ele começa dizendo que a vida é feita de ciclos, né? O que é uma grande verdade. Mas que a vida, que esses ciclos são tão perfeitos através de movimentos e vida. Então, tudo que acontece no planeta Terra, tudo que acontece no universo, nas galáxias, tudo, absolutamente tudo, está sobre um movimento de harmonia. Nada acontece aleatoriamente, nada é por acaso. Então, é tudo muito perfeito. A criação divina é muito perfeita. Se nós pararmos para analisar, né, com detalhes, com estudo mais profundo, a gente vai entender a ciência, a biologia, a astrologia, tudo nos leva a enxergar a tamanha perfeição que existe na criação divina e que existe na vida como um todo, né? Então ele diz que são ciclos perfeitos de movimento e vida. Então, que tudo que acontece no universo está sob sábia orientação. Então, as coisas vão acontecendo. Então, ele cita exemplos, por exemplo, das plantas, né, que crescem e buscam, né, a luz do sol. É um movimento onde a vida acontece e que ali está sendo acontecendo as coisas através de uma orientação. É a criação divina. Com relação aos animais também, ele cita exemplos dos animais que, por exemplo, os pássaros que fazem um ninho, que têm aquele instinto de procriar e de proteger e criar, né, o local adequado para, né, colocar os ovos enfim, e a vida acontecer, né? Então, tudo isso é regido por princípios de inteligência. Tanto os animais como os vegetais, o reino mineral, tudo é regido por uma inteligência. Então, quando a gente para, né, gente, para refletir sobre isso, a gente vê o tamanho que nós somos, né? E eu sempre lembro de Chico Xavier dizendo que ele era um cisco, né? E é o que nós verdadeiramente somos no meio dessa engrenagem, né? Maravilhosa. E Emmanuel começa o texto nos trazendo para essa reflexão com um olhar amplo do universo, como tudo acontece, né, de forma harmônica e de forma bem orientada pela inteligência divina. E ele fala também de um ponto que é muito importante, da questão da confiança, que tudo é regido pelo princípio divino, porém existe a confiança no processo da vida, no processo da evolução. Então, ele cita um exemplo da gravidade, né? A Terra gira em torno dela e gira em torno do Sol. Então, esse movimento de gravidade, de atração, é um movimento que confia no magnetismo. É um trabalho de confiança no magnetismo. Então, Emmanuel, ele cita vários exemplos, né? Como o heliotropismo, que acontece com as plantas, que é a busca pelo sol. Então, a gente vê que quem é mãe de planta e quem gosta de planta, sabe que quando a gente bota uma plantinha na claridade no sol, ele vai buscar, a planta vai virando para onde tem o sol.
né? E o exemplo maior que todos nós conhecemos é o próprio girassol, que ele vai, a flor do girassol, ele vai buscando, ele vai na direção do sol, né? Isso é o heliotropismo. Então, tudo isso que ele fala, existe uma confiança por trás disso tudo. Faz isso confiando no impulso, né, da natureza. Então, tudo, gente, Emmanuel nos traz, fazendo a introdução desse assunto, ele nos traz essa questão de que a gente está sempre envolvido nessa inteligência divina, que nada é por acaso e que existe uma confiança, ou seja, existe, digamos assim, uma fé para que as coisas aconteçam de forma praticamente automáticas. E aí ele vem, durante o texto, ele vai desenvolvendo e vem mostrar que o homem, o ser humano, é um ser que muitas vezes ele fraqueja na sua fé. Em momentos existe essa atitude, esse comportamento de pouca fé. Mas mesmo assim, se for uma pessoa, um ser humano, um espírito encarnado ou desencarnado que não tenha fé, né, suficiente, mas mesmo com pouca fé, ele diz assim: se ele fala, né, como eu estou aqui agora falando, eu estou confiando em quê? Eu estou confiando nas minhas cordas vocais. Se eu estou trabalhando, fazendo algum trabalho manual ou alguma atividade, eu estou confiando nas minhas mãos. Se eu estou caminhando, eu estou confiando nos meus pés. Se eu me alimento, eu estou confiando em quê? No trabalho do trato digestivo, né? Então, tudo é baseado na confiança, né? Então, assim, quem viaja, um exemplo, quem está viajando de avião ou qualquer transporte, ele está confiando em quê? Nas pessoas que cuidaram, deram manutenção àquele equipamento, né? Ou o avião, ou o ônibus, enfim. Quem estuda está confiando em quê? No professor. Então, tudo na nossa vida está embasado nisso. Mesmo que a gente não tenha fé em Deus, não tenha esse pensamento positivo, né? Porque a fé é um pensamento positivo, existe essa confiança de que as coisas vão acontecer, mesmo que automaticamente. Liga o automático, né? E vai. Então, tudo o que Emmanuel quis mostrar com isso, gente, é que tudo no universo é harmonioso, tudo acontece de forma harmônica, embasado na confiança. Então, o que a gente precisa também refletir e entender que assim, não basta só viver, como diz a música, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Não é assim. A necessidade do estudo, né, começa, né, com esse ponto aí, que a gente não, quando a gente estuda, a gente tem maior entendimento, a visão amplia e a gente não fica se deixando levar no automático pela vida. A gente vai refletir, a gente vai observar melhor, a gente vai tomar melhores decisões quando a gente está com mais conteúdo, com mais base, né? Com a fé mais sólida, com o entendimento maior de tudo que está acontecendo conosco e à nossa volta, né? Então, Emmanuel, ele nos traz para essa reflexão e que também a doutrina espírita,
veio, assim, nos trazer um alicerce, né? Para que a nossa fé não seja mais essa, sabe, ir no automático. Que a nossa fé seja raciocinada, que a gente tenha entendimento do que estamos fazendo, por que estamos aqui, qual o objetivo da nossa passagem aqui pela Terra, nessa atual encarnação, né? E nas futuras encarnações também, porque o futuro depende do hoje. Então, ele diz que atualmente a doutrina espírita ela veio com esse grande objetivo de fazer com que a fé, que é importante, que é essencial, imprescindível que exista, né, dentro de todo esse panorama que ele citou aí da questão do universo, de tudo, enfim, que já foi falado. Então, assim, que a doutrina espírita veio com que objetivo? De acordar as criaturas humanas para essa fé raciocinada, a lógica, o entendimento. E com isso, gente, a gente vai lapidando, né? Cada vez mais nós vamos lapidando o nosso espírito para fazer melhores escolhas. O nosso livre-arbítrio vai melhorando. A gente vai tendo a maturidade espiritual, o entendimento, para que a gente elimine o que é negativo, o que é ruim, o que não vai nos fazer bem, não vai acrescentar em nada de bom em nossa vida. A gente vai começar a eliminar e vamos investir mais no positivo, né? No burilamento espiritual, nas boas ações, na caridade, na ajuda ao próximo, né? E a mudança acontece daí. A mudança acontece a partir desse entendimento. E aí é um processo lento, gradativo, que a gente vai se lapidando, né? Para que a gente saia da pedra bruta e se transforme num diamante, com brilho, com luz, porque o nosso Pai Criador, ele nos criou com esse objetivo. Sabemos que fomos espíritos criados ainda muito rudes, né? Com instintos baseados nos instintos. Hoje já saímos um pouco dessa fase do instinto e já estamos na evolução espiritual da sociedade humana, já está com um grau de evolução muito grande mesmo. A lapidação já está no meio caminho andado, digamos assim, né? Sabemos que ainda estamos aqui convivendo com espíritos de várias nuances, de várias escalas espirituais. Os primitivos, os violentos, os agressivos, mas também os espíritos bons de luz, que reencarnam com a missão de ajudar aqueles espíritos que estão mais atrasados. Esse é um dos objetivos, né, do espírito evoluído, ele estender a mão e ajudar aqueles que estão na caminhada ainda lá atrás, né? E a doutrina espírita, gente, foi a forma que o mestre, né, Jesus encontrou para que, nesse momento que a civilização humana se encontra, pudesse entender, pudesse, como ele diz aqui, acordar as criaturas para a fé raciocinada, para o bom entendimento. Então, quando Emmanuel nos passa essa mensagem, em regime de fé, ele quer nos dizer o quê? Que tudo é preciso estar em harmonia e não ser apenas a fé
cega, a fé automática. Ah, eu acredito porque é assim que eu aprendi, que me falaram, e, né, e vai ser assim para sempre. Não, a gente precisa analisar, refletir, questionar também. Oh, não concordo com isso, buscar esclarecimento, o porquê, né, das coisas. Então, tudo isso nos impulsiona para a nossa melhoria, para o nosso crescimento espiritual. Então, como diz o título, né, do livro, o rumo certo. Vamos lutar, né? Vamos correr atrás, vamos nos esforçar para seguirmos o rumo certo. Tenho a certeza que isso já está acontecendo com cada um de nós, pelo simples fato, pelo simples fato de estarmos aqui no canal, buscando conhecimento, buscando a luz do Evangelho do Mestre Jesus, sabendo que Jesus é o nosso mestre guia. Então, isso já é um grande avanço para o rumo certo, né? Que é o que nos espera. Então, meus irmãos, vamos refletir sobre isso. Vamos procurar ao máximo colocar a doutrina espírita na nossa vida, estudar, ganhar conhecimento, né? Para que a gente possa lapidar e burilar cada vez mais esse espírito, né, que nós estamos aqui nesse momento como encarnados, para que o Mestre Jesus possa estar, né, presente através das nossas atitudes, do amor ao próximo, da bondade e desejando sempre o bem e a luz. Então, com a mensagem de hoje, né, eu espero que a gente possa, pelo menos na noite de hoje, antes de dormir, refletir, parar para pensar, né, o que precisamos ainda melhorar. Com certeza muitas coisas, né? Mas um passo a cada dia, e que se a gente puder fortalecer a nossa fé e procurar fazer o nosso melhor, já vamos estar bem na direção do rumo certo. Então, que Deus nos dê uma noite de paz, de tranquilidade, uma semana também de muita harmonia, saúde para todos. Muita paz. Muito obrigada, Beli, pelas belas reflexões. Vamos ver o que nos cabe, sempre digo isso, né? E vamos ver o que é que podemos melhorar. Não escutamos nada por acaso, sempre tem alguma coisinha que precisamos pelo menos refletir para ver como estamos agindo, né? E agora peço para aqueles que ainda não estão no seu cantinho da conexão, que para lá se dirijam, levando seu copo, garrafa de água para fluidificar, para que possamos receber todas as bênçãos que a espiritualidade do bem, os atendentes fraternos designados para nos atender hoje, possam estar já nos nossos lares, onde estivermos, nos envolvendo em paz, em luz e harmonia, limpando a nossa casa, estando perfeitamente conectadas com esses nossos irmãos, podemos dizer a eles mentalmente o que achamos que necessitamos, na certeza que Deus nosso Pai, que tudo vê e tudo provê, e o nosso mestre amigo Jesus enviarão exatamente o que necessitamos para o nosso caminhar, progresso reencarnatório. Então vamos, de olhos fechados, inspirar profundamente e expirar, inspirar e expirar. Se ainda não dissemos aos nossos atendentes fraternos em 3 ao nosso redor, digamos a eles agora quais são os nossos problemas, quais as nossas questões, e eles com certeza nos ajudarão da melhor forma possível, porque essa é a missão deles,
nos ajudar, nos dar força, suporte, clareza nas nossas decisões, para que saibamos o caminho certo, o rumo certo, como é o livro que estamos trabalhando. Enquanto esses nossos amigos queridos que já limparam a psicosfera dos nossos lares, dos nossos campos, dos campos dos nossos familiares que estão conosco, enquanto eles trabalham as nossas necessidades reais, aquilo que realmente precisamos que seja trabalhado, as curas que humildemente pedimos e que, se necessárias e possíveis realmente, sejam realizadas. Deus é o nosso Pai, está conosco o tempo todo. O Mestre Jesus nos envolve com seu olhar carinhoso. Nossa Mãe Maria Santíssima nos envolve com seu manto sagrado. E esses nossos queridos irmãos começam o nosso tratamento limpando os nossos chakras, todo o nosso campo vibracional, limpando os nossos 4 corpos, físico, mental, espiritual, emocional, repondo as energias que necessitamos. Vamos continuar com a luz crística na nossa mente, iluminação e sabedoria, que tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver as inspirações que os nossos amigos espirituais colocam na nossa mente, nos nossos ouvidos, no nosso sentir, que saibamos interpretar essas mensagens desses nossos amigos queridos e que possamos fazer sempre as melhores escolhas para todas as questões da nossa vida. Vamos nos envolver nessa luz de iluminação e sabedoria, mentalizando um imenso chuveiro de luz dourada, imensa, nos banhando, do coronário ao raiz, se abrindo, se expandindo, tomando conta de todo o nosso corpo vibracional, nossos 4 corpos plenos de luz, muita luz, que possamos expandir essa nossa luz para tudo e todos ao nosso redor, os que estão conosco nos nossos lares, os nossos vizinhos, aqueles que nos cercam. Que Deus abençoe a todos nós, Jesus, que a sua luz crística, juntamente com a Mãe Maria, possa continuar nos envolvendo, nos trazendo toda a paz que necessitamos, nos trazendo as curas que humildemente pedimos e que sabemos, se forem possíveis, serão realizadas, abrindo a nossa mente, nossa visão física, nossa visão espiritual, que saibamos identificar as boas ideias daquelas más ideias, que não são as pessoas do bem, os espíritos do bem que incutem em nossas cabeças. Que saibamos ter discernimento, sabedoria, para reconhecer o que vem do alto, o que vem dos nossos amigos e protetores espirituais. E assim, meus irmãos queridos e irmãs, nos sentindo em paz, fazendo vibrar a nossa luz para tudo e todos ao nosso redor, vamos agradecer aos nossos amigos espirituais todo o tratamento que recebemos, na certeza de que o amparo divino nunca nos falta. Que assim seja, que assim seja, e que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, e continue nos iluminando por todo o nosso caminhar reencarnatório. Que assim seja. Muita paz, muita paz.